conversa. Agora está sendo gravada. É. Gente, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer muitíssimo pela presença dos alunos, dos convidados, de todo mundo que está aqui para bater um papo com a gente dentro da 43ª Semana de Jornalismo da PUC São Paulo, com o tema A Arte de Fazer Jornalismo e Suas Evoluções, Revoluções. Com alegria que eu anuncio a mesa dessa quinta-feira à noite, cujo tema é Jornalismo e Inovação, pensando projetos que impactam a comunidade. A mesa, um resumo da mesa, para quem está sem a programação, a mesa pretende explorar o processo de criação e sustentação de ideias inovadoras que impactam o público dentro de novos formatos de jornalismo nas redes sociais, podcasts, canais do YouTube, visualização e trabalho com dados. E para compor a mesa, eu tenho o orgulho de apresentar 3 pessoas que inovam nas suas áreas, que criam nas suas áreas e que se tornam referência nas suas áreas. Branca Viana, fundadora da Rádio Novelo, Mara Luque, fundadora do canal My News, e Natália Mazotti, fundadora do Gênero e Número e também da Escola de Dados. Eu sou, para quem não conhece, Leonardo Sakamoto, professor aqui do curso de jornalismo da PUC São Paulo. E, antes de mais nada, quero lembrar a todos e todas que a Semana de Jornalismo, a 43ª Semana de Jornalismo da PUC, é um evento do Centro Acadêmico Benevides Paixão, organizado, pensado e tocado pelos alunos de jornalismo em colaboração. E aí a gente, que é professor, dá só uma mãozinha de vez em quando. Boa noite, Branca. Boa noite, Mara. Boa noite, Natália. É um prazer ter vocês aqui. Fico feliz. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite. Boa noite. Prazer enorme estar com vocês aqui. Eu queria começar com uma pergunta igual para todas, na verdade, uma mesma pergunta para todas, que é uma pergunta banal, mas acho que dentro dela resume um universo inteiro. Então, eu até pedi, dentro de uns 5, 7 minutos, assim, se vocês puderem tentar, eu sei que é difícil, mas tentar contar o que é o projeto de vocês, o que é a iniciativa de vocês e como que vocês tiveram a ideia para desenvolvê-lo. Eu sei que é difícil, até porque estamos falando dos filhos de vocês, dos filhos e filhas de vocês, e é pedir para contar para uma mãe ou para um pai explicar o que é seu filho em 5, 7 minutos, o que é bem difícil. Mas a gente vai falar, vamos ter tempo para discutir, para conversar detalhadamente sobre os projetos ao longo dessa noite. Então, eu queria uma introdução de vocês 3, o que é o projeto de vocês e como é que vocês tiveram um clique, como é que vocês tiveram a ideia que chegou até ele. Branca, pela ordem alfabética, começar contigo. Tá, ok. Não, dá, 5 minutos dá tranquilo. O nosso projeto é a Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts, a gente só faz podcast. A gente teve a ideia, eu e as pessoas que fundaram junto comigo, especialmente a Flora e a Flora Thompson-DeVoe e a Paula Scarpim, que foram as primeiras pessoas com quem eu conversei sobre isso, foi realmente porque a gente adorava fazer podcast, a gente adorava ouvir podcast, e aí a gente começou a fazer podcast na revista Piauí, que também tinha gente lá que queria muito fazer. Então, começou com o Foro de Teresina e o Maria Vai com as Outras, que era um podcast que eu fazia sobre mulher e mercado de trabalho, que teve 4 temporadas e já acabou. Então, a gente começou a fazer esses 2 podcasts, a Paulinha nos 2 e a Elson no Maria, e a gente começou a gostar muito e ver que era possível, ver que tinha público, ver que tinha retorno, que tinha engajamento dos ouvintes, e a gente queria fazer mais coisas. Na verdade, a gente queria fazer podcast narrativo, que é o que a gente adora, é o que a gente gosta de ouvir, é o que a gente gosta de fazer, mas a gente sabia que a Piauí não tinha nem equipe, nem interesse, nem orçamento para fazer isso. Então, a gente pensou, não, se a gente quiser realmente fazer isso, a gente tem que investir tempo, dinheiro e criar uma produtora só para fazer isso, porque não vai ser possível fazer isso dentro de uma outra estrutura. Então, foi assim que surgiu a Rádio Novelo, com essa nossa vontade de fazer podcast jornalístico, mas no estilo narrativo. Menos de 5 minutos. Nossa, o poder de síntese aqui é a força. Mara, contigo. Agora eu vou tentar fazer mesmo menos de 5. Ou aproveita e usa o tempo que ela deixou.
Bem, eu venho de jornalismo impresso, né? Da minha formação é toda essa, embora eu tenha, nos últimos 10 anos, estava lá na TV Globo fazendo as colunas em 3 jornais da casa. Agora, a tecnologia é algo que sempre me atraiu e tal, e eu acompanhava e fazia. A gente chegou a apresentar até alguns projetos lá na TV Globo para fazer, enfim, nessa área de tecnologia, mas, enfim, empresa grande, é mais difícil das coisas se desenvolverem. Eu vinha conversando, eu conversei com o Tabet, conheci o Tabet, e eu falei com ele, né? Eu falei, olha, Tabet, eu queria fazer um projeto, eu queria fazer no jornalismo o que vocês fizeram no humor, né? Que foi, eles trabalhavam na TV Globo, saíram e montaram o Porta dos Fundos, muito bem sucedido. E eu queria fazer a mesma coisa, pegar alguns jornalistas e a gente montar no digital, no YouTube, né, um canal de jornalismo. Não era ser uma youtuber, entende? Eu nunca tive vontade de ser uma youtuber, eu tinha vontade de montar um canal de jornalismo. E aí a Bia, que era minha chefe de um dos jornais lá do SPTV, ela saiu da TV, ela pediu demissão, saiu para fazer algo na internet também, e a gente vinha conversando. Aí um dia eu cheguei e falei, a Bia falou, pô, vamos fazer o canal? Eu falei, vamos. Aí eu falei pro Tabet, vou fazer o canal. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer, então vamos fazer juntos. Isso foi, o canal estreou em 2018, essa conversa toda foi amadurecendo, a gente já vinha conversando bastante tempo, mas foi amadurecendo ali em 2017. E aí a gente falou, 2018 a gente tem que lançar esse canal, vai ser um canal plural, onde a gente vai ouvir esquerda, direita, centro, a gente quer uma discussão legal, tem gente boa de todos os lados, a gente queria fazer uma coisa sem treta, que inclusive você e o Joel fizeram maravilhosamente bem no canal. E era isso, fazer um canal plural onde se pudesse discutir essas questões, foi assim que nasceu. E aí outros jornalistas, hoje nós temos uns 40 pessoas no canal, enfim, a gente está brigando aí para continuar. Recebemos um dinheiro importante do Google no ano passado e no ano retrasado também. E é isso, nossa história. Obrigado, Mara. Natália? Bom, eu vou até colocar o cronômetro aqui, porque eu não quero ser a única a passar do tempo. Bom, então, eu acho que o projeto da escola de dados, ele veio muito na esteira de um desejo meu de trabalhar dentro do jornalismo com tecnologia, né? Enquanto eu ainda estava na universidade, eu fiz ECO, né? Me formei no UFRJ, e eu estava no meu último ano de faculdade com essa inquietação. Eu fazia parte de grupos desde o início, né? Sobre Creative Commons e software livre, e tudo relacionado à tecnologia me interessava. Meu pai vem da área de tecnologia, eu tive computador muito cedo, né? Ninguém tinha ainda computador, e aí, pelo fato do trabalho do meu pai envolver isso, eu tinha acesso a computador, à internet de escada, aquela coisa toda. E aí eu queria trabalhar com isso. Só que eu não queria trabalhar com a cobertura ou com envolver tecnologia no jornalismo sob a perspectiva de cobrir hardware, né? De cobrir gadgets. O que está sendo lançado de novo no mercado? Acho que não era essa a perspectiva. E aí, no finzinho de 2008, eu, no meu último ano de faculdade, eu vou fazer um intercâmbio. Eu passei 4 meses nos Estados Unidos e aí, por um acaso, eu vi uma palestra de um cara que estava falando de reportagem assistida por computador, que era meio que o embrião, na época, do que a gente chama hoje de jornalismo de dados, né? E aí eu vi ele falando, falei, cara, isso é muito legal, porque você está falando de como trabalhar tecnologia nos bastidores da produção jornalística, inovar as técnicas de apuração, inovar as técnicas de produção e de publicação de histórias, né? Então aquilo me chamou muita atenção, me interessou. Eu voltei para o Brasil e eu comecei a pesquisar, eu vi que não tinha nada no Brasil falando daquilo, né? Aí descobri no Congresso da Abrage, que foi acho que em 2010, o Toledo falando de hack. E comecei a pesquisar mais e tal, e aí nessa época eu trabalhava como estrategista digital no IBASE, que é uma organização social do Rio, e fui fazer uma viagem que aí eu acho que foi o start da escola de dados, né? Eu entrei num ônibus que o pessoal chamava de ônibus hacker, que
que é de uma galerinha de São Paulo chamada Transparência Hacker, que estava indo para a OGP, para o encontro da Open Government Partnership em Brasília. Então, fui nesse ônibus, que não tinha nem cadeira direito, de São Paulo para Brasília, com uma galera que acreditava que ia revolucionar o país a partir de transparência, dados abertos. E lá, nesse ônibus, eu conheci um cara que estava lançando a Open Knowledge no Brasil, que é um projeto de advocacy por transparência e dados abertos. E aí, trocando ideia com ele, eu falei, olha, eu estou pesquisando sobre essa área que se chama jornalismo de dados, tá? Não tem muita coisa no Brasil. E ele falou, cara, você vai gostar muito de um projeto que é a Open Knowledge, que é essa organização que começou no Reino Unido, está tocando, e eu acho que a gente pode trazer para cá, para o Brasil, que é a School of Data, que é a escola de dados, né? Então, ele me apresentou esse projeto, eu falei, gente, é isso. Eu quero conseguir compartilhar esse conhecimento que eu venho acumulando com as pesquisas, né, com iniciativas que eu venho seguindo e trazer para o Brasil também, compartilhar com os meus colegas. Nessa época eu tinha acabado de entrar também no mestrado da ECO, e aí fiz um projeto junto com a professora que foi minha mentora ao longo da faculdade para um laboratório de jornalismo investigativo guiado com dados na ECO, que foi meio que o embrião desse nosso da primeira versão aí de currículo do que seria os cursos da Escola de Dados, né? A gente lançou a Escola de Dados oficialmente mesmo em 2014, e desde então a gente vem formando, enfim, vários jornalistas, ativistas, né? Acho que tem o nosso foco em especial são jornalistas e membros da sociedade civil com esse projeto. Assim, no início era muito na base do voluntarismo, eu traduzi muito material de fora, né? Fiz parcerias, fui me engajando com alguns grupos, mas depois o projeto virou. Eu acho que foi mais assim no finzinho de 2015 que o projeto realmente virou, e aí a gente começou a pensar melhor as formações, né? Pensar melhor a estrutura, criar um programa de membresia, então tudo foi se desencadeando a partir disso. Legal. Fechei com 10 segundos. Bem, gente, desculpa, acho que eu passei uma imagem de jornalista, assim, não, 5 minutos, não, pode ser maleável, né, tipo, a latinidade aqui, uma maleabilidade, a gente vai se adaptando, ou seja, pode estourar, não precisa ter medo. Eu queria voltar para a Branca e fazer uma pergunta para ela, que é o seguinte, Branca, um dos produtos, eu acho que da Rádio Novelo que tem mais famosos, mais conhecidos, que boa parte dos alunos de jornalismo, inclusive, já ouviram, já escutaram, que é a série de podcasts Praia dos Ossos, né? Que conta, para quem não assiste, para quem não consumiu Praia dos Ossos, ainda não ouviu, shame on you, culpa sua, mas conta a história. Bem, Ângela Diniz, né, foi assassinada com 4 tiros na casa na Praia dos Ossos, em Búzios, eu estou até lendo aqui o negócio, pelo então namorado Doc Street, réu confesso. Mas nos 3 anos que se passaram entre o crime e o julgamento, algo estranho aconteceu. Doca Street tornou-se a vítima. E aí, Praia dos Ossos é um podcast que foi ouvido, foi repercutido, foi falado, serviu de exemplo para todos quantos outros podcasts, né? E aí eu queria saber de você, eu queria que você me contasse um pouco sobre Praia dos Ossos, e também queria te perguntar, quem nasceu primeiro, Praia dos Ossos ou Rádio Novelo? Quem nasceu primeiro, na verdade, os dois nasceram juntos, porque o Praia nasceu de uma conversa minha com a Paulinha no pós-gravação do Maria Vai com as Outras. A gente conversando sobre uma matéria que ela estava fazendo na época para Piauí, sobre crime, e eu contando que eu não gosto de história de crime, e ela contando que ela gosta, e aí a gente comentando uma com a outra, e eu comentei com ela, falei, eu não gosto de história de crime, mas eu me lembro de uma história de crime que me marcou muito quando eu era menina, quando eu tinha 14 anos, que é a história da Ângela Diniz, e ela nunca tinha ouvido falar da Ângela Diniz. Então, eu contei para ela a história, e ela ficou muito impressionada com essa história toda, que as pessoas ouviram no podcast, e aí a gente conversou com a Flora também, e a gente pensou, pô, isso é uma super história, isso dá um podcast, então vamos fazer, mas como eu falei antes, a gente sabia que não era uma coisa que seria possível dentro da Piauí, então a gente falou, bom, para a gente fazer isso, a gente tem que criar uma produtora, é uma coisa que de vez em quando aparecia, de vez em quando a gente falava,
Eu acho até que a Paulinha tem ainda as nossas trocas de WhatsApp, sabe? De dizendo, não, vamos, agora vai, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ela até guardou, sabe, os prints. Ela fez uns prints e guardou do nascimento da novela. Então, nasceram juntos, sabe? Os dois nasceram juntos. E o Praia é isso. O Praia é a história não só do assassinato da Ângela, do julgamento do Doca, depois do segundo julgamento do Doca, mas é também a história da sociedade da época, é muito a história da imprensa da época, bastante a história da imprensa da época, é também uma história do judiciário. E aí a gente no podcast a gente faz uma coisa que não tinha sido feita ainda, na verdade, apesar de ser um crime muito famoso e extensivamente coberto durante anos, desde a morte dela em 76 até o segundo julgamento do Doca em 81, esse crime estava nas manchetes. Foda da minha mãe. E aí, então, apesar disso, ninguém sabia quem era a Ângela Diniz. A gente também não sabia quem era a Ângela Diniz. Como ela era como pessoa, do que ela gostava, quem eram os amigos dela, o que ela queria fazer, como é que era a relação dela com o Doca. A gente não sabia de nada disso. A única imagem que a gente tinha era aquela imagem pintada pelos advogados do Doca, de que ela era uma mulher devassa, mãe desnaturada, que tinha provocado ele, que ele era um homem apaixonado, um morto que caminha e tal. Essa era a única imagem que se tinha da Ângela. Então, a gente foi atrás, para além de contar essa história da sociedade da época, do judiciário, da imprensa, também contar a história da mulher assassinada, né? Entendi. Eu ia fazer depois uma pergunta, mas eu vou passar para Mara e depois a gente até volta, assim, porque acho que tem muitas coisas que, inclusive, eu sei que alguns alunos vão querer perguntar sobre o Pradosol, sobre os podcasts em geral. Agora, Mara, você criou o canal, o My News, não é um programa, ele é um canal, ele tem uma série de programas, né? Ou seja, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, na verdade, você tem uma emissora, né? Você e o Tablet criaram uma emissora. Vocês têm uma série de programas com equipe de produção, né, desenvolvendo produtos específicos para públicos específicos, coisa que não era possível se a gente for pegar 20, 25 anos atrás, né, quando era muito caro, né? Você tinha que ter equipamentos de TV, você tinha que ter um canal, você tinha que ter uma concessão pública. Pode parecer banal, inclusive, porque muitos dos que aqui nasceram já num ambiente totalmente digital, né? Enquanto eu e você, então a gente nasceu num ambiente ainda analógico que estava nesse momento de transpassar. E eu queria que você falasse um pouco disso, como é que é a experiência de criar um canal de TV? Então, não é um canal de TV, é um canal de jornalismo. E a gente teve que aprender isso, né? Porque, e nesse aspecto, a participação do Tabet no grupo foi muito importante, porque, por exemplo, no começo, o que a gente sentou, reuniu e falou, bem, vamos fazer aqui uma programação, tal. Aí o Tabet chegou e falou assim, não, nada disso, cara, vamos ao seguinte, fazer 3 programas, vamos escolher 3 programas aqui, faz 3 programas, deu certo, fica, não deu, tira. E aí a gente vai montando essa grade. E é assim que a coisa vai estar funcionando. A gente coloca, deu certo o programa, fica lá 3, 4 meses, deu certo e tal, como o Segunda Chamada, a gente foi indicado para prêmios, teve aquele prêmio na telinha, a gente foi indicado como o melhor canal de notícias, nós batemos canais que já estão aí há muitos anos na mídia tradicional e mesmo canais grandes como a CNN no Brasil. Mas a ideia era essa, né? De não ser não era o YouTube, o canal da Mara ou o canal do Tabet, era o canal My News. E My News, por conta disso, por ter uma participação muito forte da audiência. A gente está sempre ouvindo a audiência. E hoje, além disso, quer dizer, além da gente, a audiência nos ajudar a montar essa programação, ela nos ajuda, inclusive financeiramente, porque você tem a parte de assinantes do canal, que está crescendo bastante, e tem nos ajudado, nós lançamos o Quarta Chamada com dinheiro 2 assinantes do canal, eles bancam o canal, o que para um jornalista é muito legal, sabe? Porque mostra
que a gente está vendo essa coisa, polarização, briga, fake news, ódio e tal, essas coisas, mas, cara, isso, o lance da gente estar crescendo, apesar da gente se manter fiel à nossa filosofia, que é não tem treta, não tem, a gente quer informação, a gente não quer caça-clique, a gente quer, sabe, e tem demanda para isso. Você tem gente que quer e que apoia isso. Então, isso para a gente assim, é muito bom para o jornalista ver isso, né? Agora, o que a gente aprendeu é isso, é que e a maior parte é de muita gente que veio da TV, eu estava na TV, a Bia, enfim, no próprio tablet, não é TV. E isso é uma coisa, foi um aprendizado que a gente teve que fazer e continuamente, porque são mídias diferentes. Internet é uma coisa, TV é outra coisa, rádio é outra coisa, jornal é outra coisa, e a gente, na verdade, a gente vem complementar. Eu não vou competir com uma Globo, uma CNN, com o Estadão, com a Folha, pelo contrário, a gente vem complementar, a gente vem trazer a cobertura que não tem espaço lá por uma série de motivos. Não tem espaço porque a TV, por exemplo, ela tem uma grade. A internet, a gente tem um tempo infinito. Hoje, nós somos, na verdade, um hub de jornalistas. Você vai sempre lá no canal e outros grandes jornalistas vão lá e participam da nossa programação, dos nossos programas. E isso é muito legal, porque é um canal de análise, é um canal focado mais coberturas. Eu estou aqui em Lisboa abrindo o escritório, por quê? Porque a gente quer fazer uma cobertura, a gente acha que tem pouca cobertura da África, tem pouca cobertura da Europa, e isso é uma área que a gente pode entrar. A ideia é essa, cobrir o que não está sendo coberto, ter mais análise, assim, fazer uma curadoria e ser um hub de jornalista, trazer jornalistas dos mais diversos veículos e mídia. Só para até contextualizar uma parte do pessoal que chegou depois, que nos bastidores, quem acompanhou a conversa deve ter pego, mas a Mara está falando de Lisboa, né, neste momento, ou seja, está tarde, lá onde está falando, não está cedo, porque elas estão fundando o escritório do canal lá na Europa, né, lá em Lisboa. E só para, antes de passar para a Natália, só para colocar uma coisa, que quando eu falei do canal, é um canal de TV, mas é um canal de notícias, né? Exatamente, é um canal de notícias. Exato, mas que vocês não têm é diferente, por exemplo, a Globo News, quando nasce, ela nasce como um canal de TV, com assinantes, mas dentro de uma estrutura muito semelhante que é a estrutura da própria Globo, né? E aí, bem, você Exatamente. conhece, participou de todo o processo, tanto da Globo News quanto do jornalismo da Globo. E o interessante é que o My News já nasce inteiramente digital, numa plataforma que... Mas você sabe, Sakamoto, a gente teve que aprender isso, que a gente não era um canal de TV, sabe? Porque como muita gente trabalhou muito tempo em TV ali, a gente entrou fazendo as coisas de TV, e a gente foi aprendendo, não é uma TV, isso aqui é uma outra coisa. E tanto que, assim, depois, ano passado, em dezembro, a gente estreou o portal do My News. Então, tem o portal, tem o YouTube, a TV que é a nossa força hoje, nós temos quase 500 mil de inscritos no YouTube, mas é o digital, a gente tem várias coisas que a gente pode... várias mídias, né, que vão aparecendo, mas é isso, é exatamente o que você falou, nós somos um canal de jornalismo, na mídia que for aparecendo, é nativo digital, né? Nativo. Eu tô até, na verdade, depois eu até mostro o canal aqui para o pessoal poder ver e ver melhor, só que eu queria passar a palavra para a Natália. E, Natália, tinha uma pergunta que é o seguinte, eu queria que você falasse um pouco como é que foi o processo. Você falou da criação da escola de dados, mas você não criou apenas a escola de dados, também é fundadora da Gênero e Número. E eu queria perguntar para ti como é que é a estratégia para você alcançar um público. Primeiro você pedir para você explicar o que é Gênero e Número, né? E tentar entender como é que é a estratégia para alcançar um público, como é que é a estratégia para alcançar a audiência de um assunto tão nichado quanto o jornalismo de dados, com recorte de raça, etnia e gênero. Não, isso sempre foi um desafio, né? Mas, na verdade, assim, para dar um passo atrás e explicar o que é Gênero e Número, né? Quando a gente pensou Gênero e Número,
lá em meados de 2015, né? Acho que o nascer da Gênero e Número veio de algumas inquietações, né? No meu caso, é que eu já estava com a escola de dados rodando e eu fazia muita formação, muito treinamento. Falei assim, gente, mas eu quero produzir conteúdo. Eu quero pegar tudo isso que eu estou ensinando e eu quero publicar em algum lugar. Eu não quero que fique só como exemplo de aula. E a Gil, que era minha parceira na época, né? Eu agora estou no conselho da Gênero e Número, eu não estou mais na frente executiva, mas a Gil, que continua como diretora executiva, ela veio com essa inquietação. Nossa, eu vejo que as notícias, quando vão tratar sobre violência contra a mulher, sobre qualquer questão de gênero, na verdade, tem um caráter extremamente anedótico. Então, você pega aquele caso específico com pouquíssimo contexto, né? Como a gente vê ainda até hoje, em muitos casos, quando vai reportar sobre a morte da Catherine Romeu, por exemplo, né? Você tem ali a coisa sendo colocada para o público sem nenhum contexto, né? De que aquilo, na verdade, acontece com muitas mulheres, muitas vezes no Brasil, é um problema estrutural, então veio um pouco dessa inquietação. E aí a Gil tinha esse lado de querer pautar gênero no debate público, e me procurou para falar, bom, você que conhece, né, de dados e tal, vamos juntar essas duas coisas? E aí a gente criou a Gênero e Número inicialmente para ser uma revista digital que trabalhasse questões de gênero, né, e inicialmente era mais de gênero até, e hoje está muito mais direcionada a questões também de raça, né, e, enfim, outras, permeada, né, por interseccionalidades, outras desigualdades também, mas que tem esse papel de trazer o contexto para a história, né, e o contexto ele parte não só do casuístico, né, daquilo que aconteceu, do gancho, do momento, do quente, mas também dos números, né, das estatísticas por trás daquele acontecimento. Tá? Então, a Gênero e Número nasce dessa maneira. E no início, a gente, obviamente, não tinha muita grana, né? Estava fazendo muito no amor. A gente conseguiu assim, uma coisa que é raríssimo no universo das startups jornalísticas, que é um financiamento no primeiro ano. A Fundação Ford comprou a nossa ideia, a gente fez um planejamento, né? Fez um projeto, fomos até a Ford, ela comprou a ideia, deu um financiamento para o primeiro ano, então foi quase um seed funding para a gente, e a gente conseguiu estruturar o nosso time, que éramos as 3 fundadoras, mais uma repórter que ajudava a gente. E a gente tinha uma ambição assim, de publicar todo mês um conteúdo, né, um tema específico e vários conteúdos sobre esse tema. Então, a gente, quando lançou, foi o mês das Olimpíadas no Brasil. E aí a gente fez todo um especial sobre mulheres no esporte, né, e as assimetrias de gênero que estão incorporadas à cobertura do esporte, enfim, e tantas outras coisas, ao pagamento dos atletas, e assim vai. Então, a gente fez essa edição especial. Mas o trabalho que dava fechar, né? A gente tinha as edições assim, com 10, 12 conteúdos, com um time de 4 pessoas. E quando você trabalha com dados, você vê assim, que o trabalho tem outro ritmo, não é o ritmo do hard news, porque você tem o tempo de obter os dados, né? Então, se você vai usar a lei de acesso à informação, por exemplo, tem prazo lá, tem 20 dias, pelo menos, que você vai geralmente aguardar para ter aquele dado, né? Tem o tempo de maturação de você entender a metodologia dos dados, né? De você consultar especialistas, de você fazer a sua análise, de você checar essa análise com outras vozes. Então, a gente percebeu assim, gente, não dá para a gente lançar uma edição por mês. E a gente ainda bancou isso ao longo de 9 edições, com muito desgaste, né? Quase uma querendo matar a outra praticamente, porque não tinha condição. A gente estava assim, esgotadas mentalmente, com muito trabalho. E depois a coisa mudou, a gente falou, não, vamos testar outra fórmula. E eu acho que isso vem muito, aí linkando um pouco até com o que a Mara trouxe, né? Na época, quando a gente imaginou a Gênero e Número, vinha muito dessa proposta de ter o produto acabado, né? Que é uma lógica que, enfim, quem não é empreendedor faz dessa maneira, sabe? Quem não tem... Não é empreendedor, não é nem no sentido de não ter a vontade de empreender, mas que não sabe como a coisa funciona,
faz desse jeito, vamos ter o produtinho ali completo, a revista digital fechada, diagramada do início ao fim, a gente vai lançar aquele pacotão, entregar para a nossa audiência, aí sim eles vão gostar. A gente podia fazer com outro ritmo, né? A gente estava no digital. Então, essa mentalidade depois mudou, mas eu acho que esse pensamento de prototipar, de testar, né, de ver o que realmente funciona com a audiência e iterar, né, então melhorar o produto ongoing, eu acho que isso foi um aprendizado para a gente, foi um aprendizado para mim, é uma coisa que eu carrego desse período da Gênero e Número, que eu acho que é extremamente importante. Infelizmente, a gente não tem na formação hoje, ou pelo menos na boa parte das faculdades de jornalismo que eu conheço, não tem uma cadeira de empreendedorismo. Eu acho que seria muito bom ter essa cadeira, porque a gente está num mercado em retração, né? As redações não estão contratando, elas estão demitindo. Então, você tem talvez um mercado em expansão no digital, mas também com uma capacidade de absorção de mão de obra muito baixa. Então, não é advogando para vamos todos ter o próprio negócio, né? Aquela coisa meio folclórica do empreendedorismo, mas é porque eu acho que tem valor, alguns ensinamentos têm muito valor para quem está entrando nesse mercado em retração. Mas é isso, assim, foi um desafio no início procurar esse público. A gente tentou um modelo de agência também, de tentar republicações, né? E deu um golaço assim no terceiro mês, porque a gente fez uma matéria que foi de uma certa maneira, um furo com dados. A gente pegou os dados do TSE e descobriu as candidatas fantasmas. Acho que foi a primeira matéria que, de fato, revelou esse esquema de candidaturas fantasmas que os partidos estavam fazendo para cumprir, entre aspas, a cota que tinha sido estabelecida, né? E que, enfim, fiscalizada pelo TSE e tudo. Então, a gente descobriu isso e a gente vendeu essa pauta para a TV Globo e emplacou no Jornal Nacional. Obviamente que não, porque também tem uma questão no jornalismo de o conteúdo eu que produzo, né? Imagina se a Globo ia produzir conteúdo falando que foi em parceria com uma startup de jornalismo, né? De 3 jornalistas que eles não sabiam de onde tinham saído, né? Ali, galerinha de 30 anos publicando matéria na Globo. Isso não ia acontecer. Então, a gente saiu como se fosse a fonte dos dados para a reportagem da Globo, né? Mas a gente publicou e publicou no nosso canal também e teve uma repercussão muito legal, né? Isso é matéria... Agora, todas as eleições proporcionais tem alguém que faz a matéria das candidatas laranjas, das candidatas fantasmas, mas isso começou com uma análise nossa e teve um impacto bem bacana, movido por essa distribuição no JN, né? Mas abriu-se investigação no Ministério Público, então teve repercussão depois. E acho que para a gente, isso que foi o valor de tudo, entendeu? Vou até aproveitar o gancho levantado também pela Natália para fazer uma mesma pergunta, tanto para a Branca quanto para a Mara, mas antes vou fazer um merchan aqui, porque a PUC tem a cadeira de empreendedorismo, né, na aula de inovação de projetos editoriais. Eu digo que é o merchan porque sou eu que dou. Né? Então, na verdade, a gente tem a ideia exatamente essa. A gente tem essa ideia de fazer o debate a respeito de ensinar a dar um mínimo de instrumentos, né, e de abrir discussões para possibilitar que o pessoal possa desenvolver seu próprio projeto, saindo da faculdade, seja ele com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Para quem quer saber como é, 4º ano. Então, quem ainda acabou de entrar, espera mais 3 anos, que aí vocês vão participar dos projetos. Agora, eu queria fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso, tanto para a Branca quanto para a Mara, que é a questão da sustentabilidade, né? Que eu acho que é a questão de R$1 milhão, literalmente. Porque como garantir e quais são os caminhos que vocês veem nos projetos de vocês ou fora dos projetos de vocês, mas quais são os caminhos que vocês enxergam, né, para monetizar para a monetização do projeto de vocês ou para a monetização de novos projetos jornalísticos? Vocês podem falar das duas coisas, né? Acho que para quem está participando do debate, é claro que a gente tem existe, e isso acho que é claro para qualquer estudante de jornalismo, que existe uma crise no modelo de negócio
do jornalismo, né? Não significa que a crise é estrutural do jornalismo, mas é uma crise do modelo de negócio do jornalismo, na passagem de outras plataformas para o digital, Facebook, Google, acabam ficando com boa parte do reparte do share publicitário, né? Então, isso acaba dificultando e acabou forçando uma série de novos empreendimentos, né, a procurar novas formas de financiamento, de monetização. Eu queria que vocês falassem da de vocês, ou o que vocês veem como possibilidades atraentes daqui para frente. Branca? Tá, ordem alfabética. Desculpa. Não, monetização realmente, é literalmente a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que isso, eu concordo inteiramente com a Natália que você aprender alguma coisa de empreendedorismo é importante, tanto para você poder criar a sua própria coisa, se você quiser, quanto eu acho que para você poder trabalhar numa coisa que uma outra pessoa cria. É muito diferente você trabalhar numa empresa pequena, tipo a My News, ou a Novelo, ou a Gênero e Número, uma coisa assim pequena, e você trabalhar numa estrutura enorme feito a Globo, entendeu? Que você, como funcionário, como jornalista da Globo, das organizações Globo, você está muito distante de como a empresa é administrada, de como ela é monetizada, da sustentabilidade daquela empresa. Quando você está num lugar pequeno, tipo a Novelo, se você, seja lá quem for, a pessoa que trabalha lá, está muito envolvido. A monetização vai depender do teu trabalho, realmente vai depender do trabalho de cada pessoa que está lá. Cada pessoa tem uma contribuição muito importante. Então, eu acho que assim, a energia de uma empresa assim, nova como a Novelo é muito diferente de uma empresa grandona, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que dá para aprender, porque se um jornalista entra no Novelo com a mesma ideia de que, como se ele estivesse trabalhando, sei lá, no Estadão, não vai funcionar, não vai dar certo. A pessoa tem que estar engajada sabe, em todas as etapas, entendendo todas as etapas, sabendo como funciona. E é assim que eu tenho visto, sabe? As pessoas que trabalham na Novelo são todas assim, sabe? A gente tem uma energia diferente mesmo, sabe? Uma energia meio de startup, energia diferente de querer fazer, de querer resolver, sabe? De não ter muita burocracia, não ter muita hierarquia, todo mundo tem autonomia e é incentivado isso. Quanto à monetização, eu acho que é, mais uma vez, a flexibilidade de você estar no digital. Quando a gente criou a Novelo, a gente achou que toda a nossa monetização ia ser com publicidade, com anunciantes colocando anúncio nos podcasts, que é mais ou menos como funciona a monetização nos Estados Unidos principalmente nos Estados Unidos, na Europa nem tanto. Mas o que acontece é que o mercado publicitário está, aos poucos, acordando para podcast. Está muito devagar, está muito atrás da evolução, eu acho que da mídia digital de um modo geral. Eles ainda estão muito presos na mídia impressa, na TV e cabo e tal, uma coisa diferente. Então, eles estão agora começando a acordar para o fato de que ouvinte de podcast é precioso, porque ouvinte de podcast é muito engajado, muito ligado àquele apresentador ou apresentadora, àquela história, àquele podcast, gosta de ouvir, acredita naquela pessoa, tem muita credibilidade. Em geral, os ouvintes são super engajados em rede, que é uma coisa que as marcas gostam também. Mas isso é uma coisa que está vindo muito aos poucos. Quando a gente criou a Novelo lá atrás, há 2 anos atrás, isso praticamente não existia. Tinha pouquíssimos podcasts patrocinados, era assim 1 ou 2. Agora não, agora já está tendo mais. E aí, uma outra forma de monetização de podcast são as plataformas, né, que começaram a entrar no Brasil. Primeiro, o Spotify investiu muito aqui no Brasil, dominou o mercado, e agora já está começando a ter outras grandes empresas internacionais também entrando no mercado. Essa é uma outra maneira de você monetizar um podcast, é você vender para uma plataforma dessas. E uma terceira maneira de monetizar, de como a gente funciona na Novelo, é você ser contratado para fazer o podcast de alguém. Então, a gente faz os podcasts da Repórter Brasil, por exemplo, a gente faz os podcasts da 451, a gente faz os podcasts da Piauí, a gente faz outros podcasts, a gente faz podcast de um monte de gente. E isso é um contrato, a gente é contratado para fazer. Como a produção funciona, varia muito de cliente para cliente. Pode ser desde uma coisa que a gente só edita e publica, até um projeto em que a gente faz absolutamente tudo. Pauta, roteiro, gravação, captação, edição, publicação, rede social, estratégia de lançamento. Então, varia muito, sabe, de cliente para cliente. E anunciante, agora a gente já tem anunciante em alguns dos nossos podcasts, está começando, a gente vê que isso está mudando isso porque a gente tem 2 anos, você vê que a coisa muda muito rápido e você tem que ter a flexibilidade de ver, sabe, para onde o vento está soprando e aproveitar esse vento. Tem um lindo cachorrinho ali com a Natália.
Desculpa, antes de passar para a Mara, só para fazer, para ressaltar uma coisa, para o pessoal até entender a importância disso. Gente, muitas vezes na faculdade de jornalismo, vocês passam, e a gente passa boa parte do tempo com vocês, alunos, professores, mas a gente discute muito as ideias, a gente discute muito a parte de criação de conteúdo. E só que a gente passa pouco tempo tentando descobrir como fazer com que aquele conteúdo seja viável. Viável significa economicamente viável, que ele possa ser distribuído, que ele possa alcançar o maior número possível de pessoas e que ele possa sustentar a equipe que está fazendo esse trabalho, gerando lucro ou não, de acordo com o modelo de negócio que vocês adotam. Então, isso é extremamente relevante, principalmente para quem quer criar e tocar seu próprio projeto. Então, prestem atenção. Mara, contigo. A Branca deu uma aula aí para a gente, é exatamente isso que ela falou. Você tem, tanto as marcas como as agências de publicidade, eles estão perdidos nesse novo modelo de negócios. Porque, inclusive, a publicidade no podcast, no site, no YouTube, é diferente. Eles têm que criar modelos para essa mídia especificamente. De que forma vão atingir esse público? Não é da mesma forma que você faz na televisão. São outras mídias que estão aparecendo. E eu acho que a publicidade e as marcas, de uma forma geral, ainda estão aprendendo esse novo modelo, como é que faz isso daí. Nós estamos aprendendo esse novo modelo de negócio, que vai combinar uma série de coisas. Então, por conta disso que a Branca também explicou, é difícil o patrocínio, não é simples. Embora a gente tenha patrocínios, a gente conseguiu alguns patrocínios importantes no começo do canal e mesmo agora a gente tem alguns anunciantes e tal, mas a gente entendeu o seguinte: o nosso modelo de negócio, ele pega. Os assinantes têm um potencial muito grande para a gente, porque o YouTube ele repassa para a gente a maior parte do valor do assinante do canal. Então, o canal vai lá, assina lá, cria lá, seja membro, né? O programa de membresia. Então, seja membro, ele vai lá. O YouTube repassa para a gente a maior parte desse valor. E isso começa a ser uma receita muito importante para a gente. O AdSense, tanto do site quanto do canal, você tem que aprender a melhor forma de monetizar esse AdSense, que não é simples. Você tem que entender uma série de coisas ali para poder maximizar o retorno que você tem, os leilões e tal, todas essas coisas. Mara, desculpa te interromper, mas só para explicar uma coisa para quem não entendeu o que é AdSense, para quem não sabe, grosso modo, o Google tem padrões, tem propagandas padrões. Sabe aqueles quadradinhos que vocês entram num site e tem lá os anúncios que vocês veem e falam assim, nossa, esse anúncio veio ao meu encontro porque eu estava precisando disso? Pois bem, o Google tem a possibilidade de você colocar áreas de anúncio no seu site. São áreas de anúncio em branco. O Google vai ler de acordo com como o teu algoritmo está treinado, com o Gmail, com o seu comportamento no Google, vai ler as suas preferências e vai colocar o anúncio lá, vai exibir, e quando você clicar, uma parte do recurso vai para o dono do site. Desculpa, Mara, mas só para explicar, porque nem todo mundo ainda sabe o que não, é perfeito. E isso daí, a gente tem que aprender primeiro, ele só começa a ter relevância quando você começa a ganhar um tamanho. Segundo, você tem que aprender a forma de participar lá dos leilões que as marcas entram para comprar o espaço. Você tem que saber como é que precifica, que preço você coloca. É um negócio chato, mas é muito chato. Mas tem que fazer. O Google ele faz umas reuniões periódicas em que eles colocam lá os engenheiros deles e o povo lá do Google para falar com a gente. Eu fui numa dessas reuniões em que eles estavam lá explicando como é que era isso. Eu olhava aquilo, eu não entendia o que eles... Parecia que eles estavam falando em uma outra língua. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu virei para a Bia estava comigo nessa reunião. Eu falei assim, Bia, a única coisa que eu entendi aqui é que nós precisamos urgentemente contratar alguém que entenda o que esses caras estão falando, entendeu? Porque senão a gente vai morrer na praia. E foi o que fizemos, porque é uma outra... Então, assim, são vários pilares de
de receita que você vai combinando, não dá para ficar. Então, tem as fundações, como a Natália falou da Fundação Ford, tem várias outras fundações. A gente acabou de receber um recursos da Serra Pilheira para fazer esse programa de divulgação científica, que são muito importantes. Essas fundações hoje têm um papel muito importante para viabilizar esses canais profissionais de jornalismo. E o Google, eu costumo falar, falei até isso para eles muitas vezes, as redes sociais, elas descobriram o jornalismo agora, né? Então, agora elas estão descobrindo a importância do jornalismo, enfim, por uma série de coisas. Então, você tem o Google, ele periodicamente abre uma chamada, enfim, para financiar alguns projetos, aí você faz o application lá, a gente já recebeu fundos do Google para desenvolver alguns projetos do canal, Facebook faz isso, enfim, isso é uma outra parte. E a parte de anúncios também. Então, agora, Sakamoto, você sabe que eu fiz uma entrevista uma vez, participei, na verdade, não sei se vocês conhecem o Mediapart. Esse Mediapart foi criado por jornalistas do Le Monde que saíram e criaram. E nós tivemos lá em Paris entrevistando ele, conversando lá com o jornalista que, enfim, toca lá, dirige o canal deles, e eles só vivem de assinatura. É lindo isso. Eu falei, eu estou morrendo de inveja isso, porque você viver, isso é o sonho de todo jornalista, viver simplesmente bancado pela audiência. Então, ele falava, eles receberam um aporte de investidor no começo, menos de 5 anos, eles recompraram a participação do investidor, o investidor ganhou um caminhão de dinheiro, e eles vivem disso. É incrível, né? Mas é isso, eu acho que a parte da monetização a gente vai aprendendo, tem o branded content, enfim, empresas ou, enfim, algumas fundações que querem falar de determinado assunto, a gente pega e faz um programa específico para isso, enfim, esse tipo de coisa. Vai combinando. Natália, você quer completar, porque a gente fez essa rodada baseada num assunto que você que puxou, que é a questão da sustentabilidade. Você quer completar ou a gente passa para a próxima? Eu acho que a Mara e a Branca já deram um panorama assim bem amplo desse universo. Acho que é só complementar com esse ponto que a Mara até reforçou, que assim, um braço de sustentabilidade tem uma questão aí por trás, que é o seguinte: tem produtos que são mais viáveis comercialmente do que outros, né? Então, eu acho que podcast, por exemplo, é um tipo de produto jornalístico que é muito viável comercialmente, né? Agora, se você vai pegar uma investigação, né, sei lá, sobre uma facção criminosa, como é que você monetiza isso como produto, né? Então, acho que tem algumas questões que são fundamentais, a gente não pode abrir mão delas, não pode abrir mão de um determinado estilo de investigação jornalística, né? Da investigação jornalística em nível local, por exemplo, você não pode abrir mão disso, mas isso comercialmente não é atrativo. Você não quer, nenhuma marca vai querer se associar a esse tipo de investigação. Então, como é que você financia esse tipo de jornalismo? Né? O jornalismo que a Repórter Brasil faz, mas um jornalismo extremamente importante para o país, como que você financia isso? E aí a gente tem que pensar em outros modelos, né? E você tem o modelo do grant, né? Do financiador ali, do patrono, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar em talvez um modelo em que o jornalismo seja financiado de alguma maneira por um público mais amplo, né? Aquela história, modelo da BBC no Reino Unido, né? Então, assim, você ter uma taxa que os cidadãos pagam pelo jornalismo de interesse público. Assim como você manter biblioteca pública aberta é uma questão importante, você manter o jornalismo de interesse público funcionando é importante. E eu não sei se dá para a gente pensar em expandir esse modelo para cobrir muitas coisas fundamentais que não são cobertas. A gente tem uma quantidade de deserto de notícia, um espaço de deserto de notícia no país gigantesco,
para a gente cobrir os rincões, para a gente cobrir o que importa, a gente não vai dar conta só com grant, só com fundação internacional, né? A gente conta nos dedos das mãos as fundações que financiam jornalismo, né, no Brasil, e essas fundações já financiam alguns projetos, não vai dar para financiar tudo, né? Ainda mais se a gente vai para jornalismo de nível local. Então, eu acho que só para complementar mesmo tem esse ponto assim, de saber diferenciar o que é um produto comercialmente viável, um produto jornalístico comercialmente viável, um produto jornalístico que não necessariamente é comercialmente viável, mas que tem um caráter de serviço público, de interesse público muito forte, não pode ser abandonado, né? Sakamoto, deixa eu só responder um pouquinho o que a Natália falou. Eu acho o seguinte, no caso do podcast, eu acho que esses jornalismos de grandes investigações que têm repercussão nacional, você consegue fazer em podcast financiado, por exemplo, por plataformas internacionais. Porque qualquer plataforma que seja nacional, você é capaz de você encontrar problemas políticos, da plataforma não querer publicar esse podcast. Agora, as plataformas internacionais não se importam tanto com isso, com o clima político em determinado país, seja aqui, Argentina, Chile, seja onde for, porque são muito grandes, né? São maiores do que os países. Então, isso funciona. Agora, isso que você falou do jornalismo local, isso é infinanciável. Isso é uma coisa muito, muito importante, que sumiu, que tinha que ter, sumiu no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, e que é muito, muito importante, inclusive para alimentar o jornalismo nacional, né? Para que os jornalistas saibam o que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Não só a população, mas também os jornalistas. Isso é o mais difícil, isso é realmente muito difícil, porque aí o número de ouvintes diminui, o interesse diminui, é muito, muito complicado. Eu adoraria encontrar uma solução para isso, sabe? Para poder fazer. E acho que é interessante um pouco, que dentro do que a Natália falou, que a Branca também citou, e até para fazer uma referência, caso os alunos também não conheçam, o termo deserto de notícia, ela se refere a municípios em que você não tem presença de veículos jornalísticos, né? A gente que mora em São Paulo, ou numa cidade grande, para a gente é meio óbvio, porque tipo, aqui tem milhares, né, de veículos, grandes, pequenos, médios, por aí vai. Agora, saibam que 62% dos veículos dos municípios brasileiros não tem nenhum veículo de comunicação. É claro que a maior parte disso são cidades de 5, 6, 7 mil habitantes, mas desses 62% dos veículos, dá mais ou menos 37 milhões de pessoas que não têm veículo local. Se não tem veículo local, você não tem cobertura local, você não tem cobertura com relação aos problemas da cidade, com relação à corrupção da cidade, com relação a serviço, com relação a um monte de outras coisas. Esses dados, para quem tiver mais interesse, estão no Atlas da Notícia, que produz um estudo sobre o deserto da notícia, que é tocado tanto pelo Projor quanto pelo pessoal do Volta Lab. Dito isso, eu queria só pedir, são 8 horas da noite, né? A gente vai já abrir espaço para as perguntas, e aí, gente que está nos assistindo, vocês têm duas opções para participar. Tem gente que já está mandando aqui as perguntas pelo bate-papo. Vocês podem levantar a mãozinha azul aí do Zoom, e aí a Camila, né, ela vai estar selecionando e vai fazer as questões, e quem quiser fazer a questão, é sempre legal também fazer a questão, né, ver a cara de todo mundo aqui. Quem quiser fazer a questão, levanta a mãozinha, que a gente vai chamar, e aí vocês começam a interagir com os convidados, mas quem não quiser por algum motivo, está com gato, cachorro, papagaio, criança, tocando tudo ao mesmo tempo agora, pode mandar aí que a gente lê para vocês. Só que eu queria, antes de jogar a pergunta, para as perguntas, né? Eu queria fazer uma pergunta pedindo uma resposta relativamente rápida para as três. E é as três no gênero feminino, e é exatamente isso que eu queria dizer, que estamos 3 empreendedoras aqui essa noite, né, para falar sobre os seus projetos, né? E aí eu queria saber a respeito do nosso querido machismo estrutural, né? Como, na verdade, o machismo atrapalha no empreendimento de mulheres no jornalismo? Quem quer começar? Atrapalha tudo, né? Não é que atrapalha. Atrapalha o machismo estrutural, atrapalha absolutamente tudo, né? Eu acho até que você ter mulheres criando seus próprios projetos é um pouco o resultado do machismo estrutural, porque se você quer fazer uma coisa bacana, que você quer liderar, que você quer criar, que você quer que seja a tua visão, é muito difícil você encontrar espaço sendo mulher numa grande empresa. Você vê que as grandes empresas são cheias de mulheres jornalistas, tem muita mulher jornalista, mas nos cargos de chefia, nos cargos que realmente desenvolvem os projetos novos, você tem pouquíssimas mulheres. Então, é um pouco...
Sabe, eu adoraria poder dizer que nós três estarmos aqui é uma maravilha, é um sinal de empoderamento da mulher, mas eu acho que é um pouco o resultado da falta de espaço, sabe, para a mulher, se você quer ter um papel de liderança, se você quer ser chefe, se você quer fazer um projeto que é a tua visão. Então, a Novelo é uma empresa essencialmente feminina. Não é que a gente não contrate homens, a gente tem homens que trabalham lá. Mas a turma que criou são 5 pessoas, né? Eu, a Flora Thompson DeVoe, a Paula Scarpim, a Keren Moraes e o Guilherme Alpendre. Então, o Guilherme é o nosso token, ele é a nossa cota na Novelo. E as pessoas que a gente contrata, a gente dá preferência para mulheres em tudo. A gente tenta ser sempre representado por mulheres quando tem algum evento que alguém da Novelo tem que falar. A gente prefere mandar as mulheres do que mandar os homens. O pessoal é muito jovem, a gente dá preferência também para pessoas não brancas. Isso tudo é muito pensado, de propósito, não é uma coisa que vai acontecendo por acaso, né? Então, a nossa equipe é majoritariamente feminina e dá super certo. Os homens que estão lá não tem ninguém reclamando, está todo mundo achando ótimo. Só complementando esse ponto da Branca, porque eu ia levantar exatamente isso, né? Você perguntou como que o machismo estrutural atrapalha em ser mulher empreendedora. Eu acho que, na verdade, foi o empurrão. Porque se você vai olhar nas redações, a situação, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito tóxica nas redações, na grande maioria das grandes redações, né? A gente fez uma pesquisa, gênero e número, né? E na época eu estava à frente dessa parte de pesquisas por lá, junto com a Abrage, para avaliar essa situação do assédio, né, e da violência contra mulheres jornalistas. Então, para quem se interessar pela pesquisa, tem o site mulheresjornalistas.org.br, eu acho que é isso. Qualquer coisa, dá um Google, Mulheres Jornalistas, que vai ser o primeiro resultado. E a gente está atualizando essa pesquisa agora junto com a Abrage, né? Então, é um projeto que mostrou assim, a quantidade de descalabro que as mulheres sofrem, e não só com fontes, com o público mais amplo, mas com colegas, com chefes, sabe? Situações de assédio assim, horripilantes. Então, eu acho que vai na linha disso que a Branca trouxe, né? Assim, esse universo espelhe a mulher que tem vontade de desenvolver coisas bacanas, né? Poderia estar absorvendo, mas espelhe. E eu acho que o resultado é esse. Tem uma pesquisa da Sembra Mídia, que foi feita há alguns anos, eu acho que eles estavam fazendo uma nova edição esse ano, sobre startups de jornalismo, né? E eles fizeram um levantamento na América Latina e mostraram que a maior parte dos empreendimentos jornalísticos eram liderados por mulheres. Então, eu acho que não é só nós três aqui, é um contexto um pouco maior. Só para complementar o que as meninas falaram, eu vou contar um caso real que aconteceu comigo. Nós fomos para uma reunião, eu e uma sócia, e com investidores. E falamos do canal, das coisas, do projeto que era. Na época ainda nem era o canal, foi antes do canal nascer, mas enfim, a criação para arrumar dinheiro para fazer. E um dos investidores, uma das sócias que estava lá, estava grávida. E o investidor vai falar assim: mas isso é um risco. Ela estar grávida é um risco. Eu falei: vá para o inferno, sai. Assim. O My News já teve 2 bebês do My News ali, 2 jornalistas que engravidaram e tiveram bebê enquanto trabalhavam lá, e não foi um risco, sabe? Mas falou isso sério. Não é um risco, né? Acho que as mulheres deviam parar de ter filho para o mundo, parar de ter população, e porque não. Né? Se eles querem que o mundo tenha população, a mulher tem que engravidar, não tem jeito, não inventaram ainda uma outra maneira. Né? Você estava falando do risco, a gente quando decidiu fazer o Retrato Narrado, podcast sobre o Bolsonaro, que virou um original do Spotify, feito pela Carol Pires, o primeiro pitch, ela estava 4 meses de grávida, já estava com barriga, entendeu? Ela estava grávida de 4 meses já, mas imagina, problema nenhum, tudo bem, beleza, vai trabalhar até o bebê nascer, depois para, depois volta, vai fazendo... E foi o que deu, e ficou super bom, ficou um super sucesso, nada a ver, a mulher não fica mais burra ou mais incompetente, nem mais incapaz porque está grávida, às vezes até pelo contrário.
Gente, bem, a gente poderia inclusive ficar nesse tema assim, eu me retirar e vocês ficarem a noite inteira dando uma aula sobre isso, porque acho que só de histórias que seriam extremamente representativas e histórias seriam inspiradoras para os alunos e alunas, seriam várias, mas o pessoal já está reivindicando o direito democrático de perguntar, e aí eu queria passar a palavra para Camila Barros, que vai cuidar dessa parte das perguntas. Camila, é contigo. Ai, gente. Primeiro eu vou juntar duas perguntas aqui que se complementam. A primeira é da Milena Flor. Ela pergunta se o medo de processos já inibiu alguma pauta investigativa de vocês. E aí o Marcelo Ferreira pergunta se vocês já foram censurados, ou enfim, já impediram vocês de publicar alguma pauta jornalística por causa de anúncios, patrocinadores. E aí ele pergunta se no meio digital isso é diferente, se, por exemplo, o AdSense e os algoritmos do Google impedem que essa censura seja direcionada, já que não tem um anunciante direto. São essas duas coisas, então, medo de processos e censura por questões financeiras de anunciantes e patrocinadores. Quem gostaria de começar? Essa não é muito para mim, que eu não tenho AdSense, então não... e nunca foi processada, então nunca ouvi isso. Então... Mas uma pergunta, Branca, com relação ao retrato falado, vocês não receberam ameaças de processo, nada Pois do gênero? você sabe que não? Eu achei também. A gente, antes de ser publicado, obviamente não, né? Ninguém, enfim, virou um original do Spotify, a gente fez para eles não tiveram problema nenhum. É aquilo que eu falei, da mega plataforma gigante que não está nem aí, que é produto bom, não vem ao caso se é sobre o Bolsonaro ou não. Mas não, a gente não recebeu nenhuma ameaça de processo. Enfim, tem sempre uma trolladinha na internet, mas aí acho que é mais a Carol que poderia responder essa pergunta e não eu. Com relação ao novelo, não aconteceu nada. Mara? O medo do processo, o que ele faz? Faz com que a gente seja muito rigoroso na apuração. A gente sabe que a gente não pode errar nada ali naquela apuração, sabe? Tem que ser, então, muitas vezes a gente vê a material, isso aqui não está batendo, vamos voltar, vamos fazer, vamos ouvir mais uma fonte e tal, isso. Então, nesse sentido, sim, o medo do processo ele faz com que a gente seja ainda mais rigoroso na apuração. Em relação aos anunciantes, aconteceu com a gente já algumas vezes, não muitas, mas aconteceu, de marcas grandes, assim, legal e tal, vamos fazer, mas olha, eu estou achando que tem muita notícia assim, assada. Eu falei, meu amigo, mas é a notícia, é isso que está acontecendo no país. Esse jornal cobre a notícia do dia. E aí aconteceu com 3 marcas. E ele falou assim: não, mas eu não posso fazer um jornal dizendo que, sabe, que está tudo bem, se não está tudo bem. O que está bem, a gente diz que está bem. O que não está bem, a gente diz que não está bem, entende? E aí aconteceu isso, ele não quis, é ótimo o canal, tem bastante, tem engajamento, as métricas estão boas e tal, mas o noticiário está muito pesado. Eu falei, é verdade, está pesado, o noticiário está pesado mesmo. Mas aí não é culpa nossa que está pesada, né? Enfim, isso que aconteceu. Mas só. Agora, em relação aos algoritmos, eu não sei, mas eu nunca vi nenhum problema com os algoritmos deles censurarem a gente em alguma coisa, assim. Eu não conheço isso. E, por exemplo, uma dessas marcas que falou, vocês colocam tal notícia, entrou via AdSense. Estava lá, quer dizer, o algoritmo entendeu que o conteúdo que a gente produz tem tudo a ver com o público deles, entendeu? Então, eles entraram, o AdSense está lá, rodando com ele lá. Enfim, agora, de tentar barrar alguma matéria, não. Natália? Eu também, assim, nunca tive ameaça de processo, né?
Quando a gente estava na Gênero e Número, nos primeiros meses, a gente tinha uma preocupação de documentar muito bem tudo, tá? Porque quando você é um veículo pequeno, é isso, né? Qualquer processo, qualquer coisa, qualquer fio desamarrado, né, desencapado ali, pode ser um problema para você, irreversível, né? Porque você não vai ter dinheiro para arcar com as custas de vários processos, né? Ou o próprio movimento de ter que lidar com muitos processos já inviabilizaria parte da equipe e parte da nossa produção. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de ser cuidadosa no nível de detalhe. Acho que isso vai ao encontro do que a Mara falou. Mas não tivemos assim nenhum tipo de ameaça, né? A gente também, desde o início, assumiu mais uma linha em que a sustentabilidade passava por apoios de organizações filantrópicas, né? Embora buscássemos também outros produtos, outras formas de monetizar, mas vinha em grande parte disso. Então, tinha menos essa preocupação de anunciante. A gente não tem anunciante até hoje, né? Não tem AdSense também, então isso tudo nunca foi uma preocupação. Camila? Agora o Bruno Daré queria perguntar. Olá. Natália, eu queria te perguntar sobre jornalismo de dados. Se você vê que visualização de dados está virando uma coisa mais mainstream, se você vê alguma barreira para isso, no sentido de que nem todo mundo é letrado em estatística, e se você vê uma barreira de as pessoas não conseguirem sempre entender o que você está querendo traduzir nos dados, se você vê um caminho para isso, e se você vê mais no horizonte mais para frente, mesmo a tradução de coisas acadêmicas, indo para um público mais geral, via visualização de dados, né? Nesse trabalho de tratar as coisas e tal. Bruno, obrigada pela sua pergunta. Então, eu acho que a pandemia ajudou a tornar um pouquinho mais mainstream. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que a gente hoje fala de média móvel no Jornal Nacional, né? Coisa que era meio impensável. A gente vê aquele monte de gráfico. Então, eu acho que ajudou sim a popularizar e ajudou também a popularizar a necessidade do bom jornalismo científico, né? E da gente olhar para as pesquisas científicas e conseguir entender daquele universo, que é uma coisa complexa, né? Então, eu acho que são dois fatores aí, não só a pandemia, mas todo o movimento de combate à desinformação precisa passar por esse espaço em que a gente entende metodologia científica, a gente entende como a ciência é produzida, né? Os bastidores da ciência, inclusive as controvérsias, questões políticas que permeiam a ciência, né? Então, essas coisas não chegam até o grande público. E aí você fala da questão da literacia, né? da alfabetização para ler números, para ler dados, né? Isso é um problema, mas se a gente for pensar que o analfabetismo funcional é um problema no nosso país, né? Não tem muito jeito, a gente tem que ir dando os passinhos para construir esse conhecimento de forma mais ampla, mas eu acho que o fato de estar em grandes veículos cada vez mais, isso também vai dando insumo para o grande público começar a pesquisar, começar a entender mais, né? Ouvir falar, aquilo já deixa de ser uma coisa completamente nova, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim, quando a gente divide jornalismo de dados, né? Isso ainda faz sentido você falar em jornalismo de dados, porque isso ainda não está 100% incorporado na rotina dos jornalistas como deveria. Quando isso passar a ser, de fato, uma parte intrínseca da profissão, a gente não vai mais falar de jornalismo de dados, vai ser puramente jornalismo. E não tem como a gente ignorar isso, porque hoje a gente está vivendo num universo
em que o problema não é a escassez de informação, o problema é o excesso, né? Então, a gente, e vocês que estão se formando, né, a lógica do jornalismo da época industrial, vamos dizer assim, era aquela da garganta profunda, né, de você cultivar grandes fontes que te passariam documentos secretos, etc. Não que isso não exista mais, tá? Acho que uma parte grande do jornalismo ainda é pautado por essas relações com fontes, né, e tudo. Mas hoje eu acho que a gente tem uma infinidade de pautas, uma infinidade de histórias a serem contadas que só precisam ser descobertas, né? Te dou 2 exemplos disso. O primeiro do Rodrigo Menegatti, né, que é um jornalista de dados, que foi cutucar o código, né, foi olhar o código do aplicativo lá do Tratcovid, do Tratkov, né? Então, o simples fato dele ter olhado aquele código e dele ter as habilidades para fazer isso, trouxe uma informação que foi parar na CPI da Covid, entendeu? Um outro exemplo é o Metrópolis trazendo a questão do gabinete paralelo, né, que saiu, acho que semana passada. Aquela coisa, furo, temos informações do gabinete paralelo. Aquelas informações também estavam públicas, assim, qualquer um podia pegar, mas assim, como é que você monitora essa quantidade absurda de informações? Aí você precisa ter algumas técnicas que vão te ajudar, porque aí você automatiza a parte do processo, quando você sabe lidar com ferramentas, quando você tem alguma habilidade de programação, você não vai se transformar no programador, no cientista de dados, né, maioral e tal, porque não é para isso, mas se você incorpora algumas dessas competências no seu portfólio de práticas profissionais, isso te abre um horizonte imenso, entendeu? Então, eu acho que essa é um pouco a minha aposta para o futuro. Eu brinco que a gente precisa formar os jornalistas meio que no esquema Transformer, sabe? Sabe o Transformer? Que tem aquela armadura, aquela coisa cheia de apetrecho e tal, e o jornalista é a carinha ali dentro do Transformer. Aquilo tudo ali são as possibilidades que a tecnologia traz, né? Então, você tem muito mais capacidade de lidar com essa guerra de narrativas, né, e de informações que circulam, se você consegue ter de forma estruturada a capacidade de monitorar, de analisar e de apresentar essas informações. Ótimo. Posso ir para a próxima? Pode, por favor. A Gabi pergunta, é uma pergunta para a Natália, mas eu gostaria de estender para todas e juntar com uma minha. Ela pergunta de quais projetos jornalísticos vocês sentem falta no Brasil. Então, seria mais na linha de quais possibilidades vocês enxergam de empreendedorismo, de criação de projetos. E eu queria saber como vocês acham que dá para separar um projeto que seja um projeto pessoal, de lazer, uma coisa que eu quero muito fazer por mim, e uma coisa que eu gosto, mas que pode virar um projeto sustentável no futuro, pode ser promissor para um público, alcançar esse público, enfim, como fazer essa separação do que eu quero fazer porque é legal, ou eu quero fazer porque é legal e porque vai dar certo. Com relação a essa pergunta de fazer o que é legal para dar certo ou só fazer o que é legal, eu acho que uma coisa leva a outra. É muito pouco provável que você, Camila, tenha uma obsessão e ache que um projeto é muito legal e você seja a única pessoa no mundo que acha isso legal. Então, se você acha aquilo muito legal e você tem a capacidade de fazer, seja lá o que for, pode ser qualquer coisa, pode ser um projeto sobre tricô. É o que você gosta, você é obcecada por tricô e é isso que você quer fazer. Você vai conseguir. Porque vai ter outras pessoas que também acham aquilo muito legal. Então, achar legal é fundamental. Se você for tentar fazer uma coisa que você não acha legal, daí não vai dar certo, né? Agora eu esqueci qual era a tua outra pergunta. A Gabi está perguntando quais projetos vocês sentem falta no Brasil hoje em dia, jornalísticos. Eu acho que é mais isso que a Natália falou mesmo, de jornalismo local, que eu acho que é muito importante e não tem. E eu, como consumidora de jornalismo, eu sinto falta disso. Eu gostaria que tivesse, para eu poder me informar, sabe, sobre os lugares do Brasil onde não tem
onde não tem veículos. Eu adoraria saber mais. Vou na frente, Mara. Pode ir, pode ir. Eu acho que um projeto que eu gostaria muito de ver no Brasil acontecendo, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do The Markup, que é da Julia Engwin, uma repórter que saiu da ProPublica, né? Acho que uma das principais agências de jornalismo investigativo independentes, né, do mundo. Ela saiu da ProPublica e construiu um veículo independente para cobrir tecnologia, mas não a tecnologia, né, naquele esquema gadget que eu falei, sim o impacto dessa tecnologia, dos algoritmos, da falta de transparência desses algoritmos, das negociatas e da falta ou da governança das grandes big techs. Então, é um veículo que cobre isso, né? E é claro que nos Estados Unidos isso faz ainda mais sentido, porque essas grandes empresas que controlam os algoritmos, que controlam as nossas vidas, basicamente, estão lá, né? Mas eu acho que tem muita repercussão que é local, que é dos países, né? Então, por exemplo, pautas que envolvam como que machine learning está sendo utilizado por órgãos públicos, né? Quais são as implicações disso, como que os órgãos tratam aplicativos, ou o que eles chamam de super apps, né? Que são aplicativos de serviços públicos para o cidadão, como que esses dados são coletados, o que é feito com esses dados. Então, tem muitas questões que envolvem nossa privacidade, né? Até a nossa autonomia em termos de escolha do que está disponível, né? Da curadoria que é feita pelos próprios algoritmos, tudo isso são questões super relevantes e eu sinto muita falta de uma cobertura que fale sobre isso, né? Que traga essas questões urgentes que envolvem a tecnologia e o impacto dela. Cheguei meio atrasado para mostrar o The Markup, só que está aqui na tela para quem quiser ver, né, que a Natália citou, né? Tá aí. Eu passo o endereço já pela internet. Mara? Tá mudo. Tá. É porque eu tinha sumido daqui, eu não sabia desligar. Você entrou, eu sumi. Eu concordo com a Branca e com a Natália, acho que são dois campos que tem. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente gostaria de ter cobertura e a tecnologia nos permite isso. Eu vou juntar numa resposta as duas perguntas. Então, assim, a questão do que é legal e de ter cobertura, você hoje, na verdade, você consegue. A tecnologia te permite fazer coisas muito nichadas, inclusive, específicas, sabe? Um canal que vai cobrir a poesia brasileira, poesia nordestina, poesia... Não sei, você pode ver, se você entende, se você conhece, se você gosta, você pode fazer uma cobertura ali específica de determinadas coisas. E mais, no digital, diferentemente das mídias tradicionais, no digital você trabalha muito em parceria. Não existe a concorrência, talvez porque todos nós estejamos começando, a parceria ela gera um ganha-ganha para todo mundo. Então, por exemplo, a gente gosta de trabalhar, agora a gente acabou de fechar uma parceria com a Bula, com a revista. A gente não tem uma cobertura de entretenimento como a gente gostaria de ter. A Bula só faz isso. Eles lançaram a TV Bula. Então, então eles têm uma coluna com a gente entrega uma coluna para eles, entendeu? E aí a gente vai fazendo coisas juntos, tentando. A gente está montando um projeto, indo atrás de patrocinadores juntos, e a gente faz divide o lucro da operação. Então, a parceria no mundo digital ela é muito bom para todo mundo. E, por exemplo, nesse caso que a Branca estava falando, né? Então, do deserto de notícias. Então, vamos lá. Você pega uma cobertura num município que não tem e tal, mas aí é difícil um canal sozinho manter um canal, um veículo de notícias, especificamente naquela cidade pequena que não tem
provavelmente não tem canal nenhum justamente por isso, porque não tem mercado, não tem como se financiar, mas aí se faz uma parceria, sabe, com o My News, ou com a Rádio Novelo, ou My News e Rádio Novelo, e a Gênero e Números, ou, enfim, a Escola de Dados, você vai juntando parcerias e vai fazendo as coisas acontecerem e viabilizando. No final de contas, é o que você consegue viabilizar. Isso, no digital, é muito comum e tem um resultado muito positivo. Diferentemente das mídias tradicionais, que concorrem, né, ali, localmente entre eles. No digital, não. No digital, essas parcerias, elas trazem um resultado muito bom e podem ser a solução para viabilizar muitos projetos que sozinhos não conseguem se viabilizar comercialmente. Posso só complementar com uma coisa que eu acabei esquecendo de responder essa questão de começar pela paixão, né? Eu acho que esse é um excelente caminho, mas para trazer uma informação que, enfim, está em linha com isso, hoje a gente tem um movimento que a gente vê de solo empreendedores, né? De empreendedores que, na verdade, você mescla essa coisa do jornalista empreendedor com, na verdade, o criador de conteúdo, né? Então, isso que a Mara fala de você procurar o seu nicho é um caminho para você se tornar um criador de conteúdo. E, geralmente, esse nicho vem da sua paixão, né? Você ter uma paixão por alguma coisa. Sei lá, eu tenho paixão por xícaras, né? E aí aquela sua paixão é tão específica, né, que você começa a construir uma comunidade em torno de adoradores de xícaras, sabe? Que é uma coisa assim, cara, não sei, não sabia nem que tinha tanta gente assim que adorava xícara, mas você não precisa ter muita gente, né? E tem um estudo, que agora eu não vou lembrar o número certinho, tá? Mas era algo, não sei se a Mara lembra desse estudo, ou se ela conhece, do quanto que você precisa ter de uma comunidade, né? Se você cultivar uma comunidade, sei lá, com 70 mil pessoas, você já consegue se manter sozinho. Porque se daquelas 70 mil pessoas, se você tem ali 5% de pessoas muito engajadas, você já tem um salário e tanto, entendeu? Você coloca 5% de 70 mil pagando ali R$ 10 por mês, R$ 15 por mês, já é assim, um recurso que dá para manter uma pessoa. Então, tem esse movimento de empreendedorismo solo que vai na esteira de toda esse universo que a gente vê que está explodindo, né? Que já explodiu, de criadores de conteúdo, esse universo de criadores, que é claro, não dá para romantizar, porque você pega ali, tem tipo 2% que de fato conseguem chegar construir essa comunidade de pessoas engajadas e tal, mas é um caminho, entendeu? E se é uma paixão, se você vai fazer anyway, pagando ou não, faça, porque vai que dá certo, né? Vai que você junta sem querer com a sua paixão 70 mil pessoas que estão interessadas na mesma coisa e te veem como uma referência, né? Começam a te ver como uma referência, começam a te ver como uma voz de liderança naquele nicho. Camila, temos mais perguntas? Temos o Luan Leão, tá com a mão levantada. Você quer falar, Luan, Luan? junte-se a nós. Boa noite, professor Sakamoto, Natália, Branca, Mara. A pergunta vai para as três. Como que vocês recebem ou como que vocês fazem uma aferição da recepção do conteúdo de vocês pelo público? Eu vou dizer pelo que eu consumo mais, que é o My News. Às vezes é engraçado porque a gente está em live lá e aí tem pessoas que vão lá só para criticar, mas ainda assim não notam que com aquilo estão dando views. Fica lá, pô, o tablet é sem graça, que piada sem graça do tablet, mas estão lá dando views. E sobre, a Branca tinha falado em relação ao apego ao produto, ao apresentador de determinado conteúdo e tal. Já ocorreu o contrário? Vocês precisarem mudar alguma coisa em algum projeto porque o público não recebeu bem, não necessariamente a ideia, mas a pessoa que estava executando? Vai lá, Mara. Isso acontece muito, né, de você ter
Você ter pessoas que vão lá para... Isso é interessante no canal, eu já observei isso. Você tem, como a nossa proposta é de fato ser um canal plural e tal, então quando vai uma pessoa no canal ou participar do Segunda Chamada que ele gosta, ou porque é direita, ou porque é esquerda, ou porque é centro, enfim, ele vai lá e fala que ótimo, que canal maravilhoso e tal. Quando é alguém que ele não gosta, ele vai lá e fala assim, porque esse canal tem que ficar buscando essa gente, não sei o quê, sai, mas tá lá. Está inscrito, está lá, está dando visualização, e está engajado, né? Enfim, mesmo quando ele entra para criticar ou para falar, ele está engajado. A gente gosta dessa participação. A gente não gosta de ofensas, dessas coisas. Agora, a participação, a crítica, o elogio, isso tudo a gente gosta. E a gente vai medindo ali, mas em termos de visualizações e de audiência, é isso. A gente vai... O engajamento, quando a gente vai vendo o engajamento, mesmo quando é alguém que ele não gosta, você vê que tem um engajamento grande dele ali nesse conteúdo. Então, como a gente está levando sempre gente de diferentes visões, você sempre vai ter o cara que odeia ele e o cara que ama ele. Mara, posso aproveitar e fazer uma outra pergunta que é para você também? Claro. Sobre jornalismo no YouTube. A Milena Camargo está perguntando dicas práticas de como começar um bom jornalismo no YouTube e quais os principais erros e acertos de um jornalista na plataforma. Bem, primeiro com o jornalismo, efetivamente, né? Você fazendo uma apuração, assunto, enfim, todas as premissas de ter um jornalismo bem feito. O YouTube, ele tem uma coisa que o My News ele sempre investiu, e a gente foi reconhecido, inclusive, por isso, em diversos prêmios que a gente foi indicado e que a gente recebeu, que é a qualidade técnica. Sakamoto sabe bem isso. A gente tem a Bia, que é a diretora-geral do canal, ela é muito chata, mas ela é chata num nível assim, absurdo. Porque, por exemplo, se a luz está assim, está assado, se o cabelo está ruim, é impressionante. E a gente tem um pessoal da técnica, a Lu, a Ana Konishi, enfim, que eles olham assim no detalhe, sabe? Então, não é porque tenta ver uma luz boa, tenta ver um local bom ali, um enquadramento correto, porque isso é uma coisa que no YouTube parece assim, a internet, então podemos fazer de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. A parte técnica, ela tem um valor, sabe por quê? Porque a audiência, fica mais fácil para a audiência ver. Eu vou citar o exemplo. Isso não só o YouTube, podcast também, a Branca pode falar. Além do conteúdo, de todo o jornalismo que eles produzem, qual é o grande mérito da Rádio Novelo? E a qualidade técnica. Fazer podcast não é simplesmente se sentar ali e blá, 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 fazer, não. Você tem que ter... Olha, eu comecei como fã da Rádio Novelo pela Praia dos Ossos. Olha a qualidade técnica daquilo ali. Você entra na história, você participa da história. Então, assim, ter esse cuidado técnico no YouTube, nos podcasts, né, ele agrega muito. Ele é muito importante para a audiência conseguir absorver essa notícia, entender, conhecer. Isso é uma coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas... não, é só sentar e falar. Não é bem assim. A questão técnica é completa. Desculpa, Sacaba, deixa eu só... Não. Fala. Não, é só falar da questão técnica, é fundamental, e uma das coisas que a gente queria, que era fundamental para a Novelo, quando a gente criou a Novelo, era justamente fazer podcast profissional. Porque se não fosse profissional, a gente não precisava ter criado, né? Dava para fazer
em casa, mas não, a gente então faz com captação, com técnico de som que normalmente faz cinema, a gente usa roteirista, a gente usa equipamento profissional, a gente grava em estúdio. Antes da pandemia a gente só gravava em estúdio. Ah, o cara pediu o top. Beleza. E a questão de aferir a audiência, que também foi uma pergunta feita aqui, a gente tem toda uma área da Novelo, que é a área de estratégia, que faz isso. Não só afere a audiência, como tem toda uma questão de relacionamento com as plataformas para conseguir destaque para os podcasts que a gente produz, e também estratégia de lançamento. Você vê o Praia, por exemplo, ele não foi lançado assim sozinho, ele foi lançado com uma campanha em rede social, uma campanha em mídia impressa, com anúncios, com toda uma estratégia de você ir construindo o público antes mesmo do lançamento. Tinha um site especial, tinha várias peças de mídia, de rede social ao longo de todo o lançamento, para você ir crescendo a audiência, né? Isso tudo é fundamental e é feito de maneira profissional também. Se Sakamoto ia falar? Não. Eu ia, na verdade, depois eu conto. Pode falar. Vou só trazer um ponto em relação a essa questão de métricas para o jornalismo, porque eu acho um assunto extremamente relevante, assim, fascinante, porque se você deixar, né, e ser levado, né, e o jornalismo como todo, os negócios, né, que surgem, ser levado por algumas métricas de forma isolada, você vai produzir pior jornalismo, né? E uma delas é, obviamente, page views, por exemplo. Então, se você for avaliar um conteúdo só pela quantidade de page views que aquele conteúdo recebeu, você pode estar basicamente dando adeus ao jornalismo de qualidade e batendo palma para tudo que é clickbait, né? A coisa mais sensacionalista do mundo vai ser o melhor jornalismo baseado nessa métrica. Então, uma coisa que na Gênero e Número a gente se preocupou desde o início era pensar métricas de impacto, né, que iriam além do que o Analytics consegue trazer para a gente, Analytics do Google, de redes sociais e assim por diante. Então, não daria para a gente ficar só naquilo. Então, quando eu falo da reportagem que a gente fez, que foi parar no Jornal Nacional, né, que teve repercussão, e aí o Ministério Público abriu um processo, para a gente conseguir saber que o Ministério Público abriu um processo logo depois da nossa investigação jornalística é um componente do impacto que a gente gera. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente ainda veja pouco, principalmente se a gente sair dos veículos, né, que são non-profit, né, que são organizações sem fins lucrativos. Então, esse tipo de relatório do impacto daquele jornalismo de qualidade, o que ele gerou para a sociedade, eu acho que isso precisava ser mais feito. Camila? Tem várias perguntas aqui, eu acho que não vai dar tempo de fazer todas, mas a Carolina Prado, ela está perguntando sobre a questão da monetização e do acesso do público. Ela pergunta se monetizar esse tipo de projeto não restringe o acesso de pessoas que enfim, poderiam ter essa informação que seria útil para a sociedade. Então, o que ela quer saber é como monetizar um projeto sem restringir isso, a informação pública ao público. É que eu acho que ela colocou a monetização, um tipo de monetização que impõe paywall, assim. Paywall duro, assim, sabe? E aí, que não é a única... Tem monetizações que permitem conteúdo gratuito, mas eu queria que vocês respondessem. Acho que depende para responder como é que fica essa coisa entre cobrar pelo conteúdo e garantir livre acesso. Eu acho que é por aí. No caso do podcast, o podcast é sempre de graça, né? Mas você pode ter uma monetização feita com episódios bônus, com episódios especiais, com acesso aos apresentadores, com uma série de ações que são para as pessoas que são membros, que participam do crowdfunding, ou de seja lá o que for, a maneira que você estabelece a sua paywall. Eu não tenho nada contra fazer isso, eu acho que é uma ótima coisa, porque
porque tem que ser sustentado de alguma maneira, né? Então, é muito bonito a gente dizer que a formação tem que ser livre, todo mundo tem que ter acesso, mas você tem que bancar isso de alguma maneira, as pessoas têm que pagar aluguel, então tem que bancar de alguma maneira. Eu vejo ainda um pouco de resistência, pelo menos no Brasil, com relação a isso, a paywall em podcast. Você tem episódios bônus que ficam atrás de uma paywall. Os ouvintes não gostam, eles querem que todos os episódios sejam de graça. Mas eu acho muito justo que a gente faça isso, eu acho certo que a gente faça isso. Se a gente conseguir um determinado apoio, e esse apoio, então, vem atrás de uma paywall, você tem que dar uma coisa especial para essas pessoas que estão te apoiando. Seja um anunciante, seja um parceiro, seja uma plataforma, seja lá o que for. Eu acho super importante. Eu acho que é importante o público entender também que nada disso é de graça. Quer dizer, fazer um podcast tipo Praia dos Ossos é muito caro. O podcast levou quase 2 anos, com uma equipe de mais de 40 pessoas. Quer dizer, não cai do céu, né? Então, eu acho que é justo. Eu acho que isso é uma questão das pessoas irem se acostumando a ter alguma parte do conteúdo atrás de uma paywall. Mara, Natália? Essa coisa do conteúdo, do bônus, do conteúdo extra, é um caminho. A gente faz isso muito. Então, os assinantes do canal, eles, como a Branca falou, é justo que eles recebam um conteúdo extra. E não é só justo, quer dizer, eles se tornam membros e assinantes muitas vezes porque eles querem ter acesso a esse conteúdo. Então, é uma forma da gente converter mais assinantes para o canal, que é uma fonte de renda importante para o canal. Natália? E eu acho que também a gente está entrando num processo em que isso não só para o jornalismo, né? Produção de conteúdo é meio que o jardim que você tem para atrair as abelhas. E o que você vai vender não é exatamente o jardim, né? O jardim vai ser gratuito, o jardim está aberto ali, qualquer um pode circular no seu jardim. O que você vai vender é talvez uma experiência nesse jardim, né? Talvez algo que agregue valor a esse jardim de alguma forma. Então, isso que a Branca falou, né? O podcast é aberto e você cria uma base grande de pessoas interessadas ali. Se essas pessoas, além de interessadas, forem engajadas, você pode monetizar, né? Você pode criar um clube com essas pessoas, por exemplo, porque elas vão querer falar contigo, vão querer falar com seus apresentadores, vão querer trocar entre elas, né? Do quanto que elas gostam do canal ou da história, ou o que quer que seja. Então, eu acho que a gente vê um espaço para cada vez menos competir entre a informação que pode ser livre, né, e vai atrair, seja ela de interesse público, né, de forma mais estrito senso, vamos dizer assim, ou uma informação que é mais de entretenimento, né, que vai atrair um público menos específico. Então, independente do tipo de informação, a gente consegue cada vez mais usar a abertura, o acesso, para monetizar de outras maneiras, né? E acho que é isso que os empreendedores e as plataformas estão descobrindo cada vez mais. Eu só queria completar, aproveitar antes da Camila fazer outra pergunta, né? Completar que a gente tem um desafio, acho que em cima de tudo isso, gente, é que a gente ainda vive. Não estou querendo, não é um comentário viralatista, né? Mas a gente tem um déficit de percepção coletiva do valor de informação. Então, informação de qualidade, ela tem um custo, ela é mais cara, realmente. E aí, para você garantir que uma informação de qualidade não seja sujeita a interesses econômicos e políticos, significa que você, como assinante, espectador, apoiador, tem que apoiar financeiramente o projeto de comunicação que você acredita. Isso significa assinantes, significa pessoas que patrocinam de forma individual o veículo, né? Por isso que acho que a Mara, no começo, quando falou do veículo que é bancado totalmente, né, por assinantes, todo mundo é um sonho, né? Agora, existe alguns veículos até ao redor do mundo que conseguem isso, né? Alguns veículos não comerciais, alguns veículos comerciais, mas isso é muito difícil numa cultura em que as pessoas acham que a informação que chega via WhatsApp de forma gratuita, sem fonte e anônima, tem o mesmo valor do que um veículo de comunicação de uma reportagem que levou um tempão para ser feita. Só para fazer essa ponderação, que eu acho importantíssimo falar das três nesse sentido, reforçando isso, é o valor da informação
e demanda também que a sociedade perceba o valor da informação. Camila, tu. Na fila de perguntas presenciais aqui tem o Arthur Ferreira. Arthur, você quer falar? Oi, posso falar sim. Tá me ouvindo? Ah, Sim. perfeito. Boa noite, professor Sakamoto. Boa noite, Mara, Natália, Branca. A minha pergunta é um pouco mais focada para Branca, mas também vale para as duas, caso vocês tenham também essa experiência com produções gravadas. Como é que é na Rádio Novelo, Branca, para vocês roteirizarem esses podcasts que demoram tanto tempo para serem feitos? Eu estou fazendo meu TCC em podcast e o roteiro para mim tem sido uma dificuldade. Porque como é que funciona para vocês? É tipo, que nem um filme, um documentário, tem vários roteiristas. Quantas vezes vocês revisam? Como é que é? Tem uma sala de roteiristas, por exemplo? Queria saber esse processo criativo. Depende do caso. Depende do caso, Arthur. Essa é uma ótima pergunta e você tem toda a razão de achar que o roteiro é a parte mais difícil, porque é muito difícil mesmo. Não sei se é a parte mais difícil, mas não é nada menos difícil do que o resto, né? A gente, dependendo do projeto, a gente usa roteiristas mesmo, que trabalham escrevendo série de TV, escrevendo filme, sabe, para conseguir criar um podcast narrativo, porque um podcast narrativo, como a Mara falou, uma coisa tipo Praia, o retrato narrado, em que você, como ouvinte, você se sente lá dentro, funciona como se fosse uma série de TV, né? Tem gancho, tem twist, tem o que os roteiristas gostam muito de falar de tensão, de extensão, umas coisas que eu não entendo como é que eles conseguem fazer, mas tem uns truques de roteirista que são super importantes de entrar nesse tipo de podcast narrativo. A gente tem algumas pessoas na novela que sabem fazer roteiro e que fazem bem, e às vezes, quando é uma série muito grande, a gente chama roteiristas. Isso é uma coisa que aconteceu no Praia, que foi nosso primeiro projeto grande. A gente achava, eu, Flora, Paulinha e a Laís Lifshitz, que foi a nossa montadora, a gente achava que a gente ia conseguir montar o Praia nós quatro. Então, a gente ficou dando, sabe, batendo com a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca durante meses, tentando montar. A gente chegou a montar mais de 12 versões do episódio 1, com finalização, com trilha, sabe, com tudo, e não funcionava. A gente ouvia aquilo, a gente dizia, não tá bom, a gente não sabe por que não tá bom, e por isso a gente não consegue consertar, porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo errado. A gente falou, não, vamos chamar roteirista. Foi nossa primeira experiência trabalhando com roteiristas. E foi muito bom, por causa disso que eu falei para você, dos truques que eles têm, truque que o roteirista tem de fazer twist, de fazer gancho, mas também porque são duas pessoas, né, que foi o Aurélio Aragão e o Rafael Spínola, da Segunda Andar, que entraram com olhos frescos para o projeto. Sabe? A gente já estava, sei lá, 1 ano naquilo. Então, a gente já tinha aquele apego que você fica apego de investigação, que sabe, que você tem um trechinho, um cantinho assim da investigação, que foi super difícil de você conseguir, que no dia aquela gravação foi o máximo, aquela entrevista foi maravilhosa, e eles olhavam pra gente e diziam assim, escuta, esse personagem não serve pra nada, não avança a narrativa, entendeu? Desapega, gente, vocês estão achando graça só porque vocês estavam lá, porque pra gente não serve pra nada. Então foi muito bom, sabe, ter essa interação com gente que tem esse conhecimento do que é você fazer um roteiro, porque afinal de contas é uma profissão, né? E que ao mesmo tempo tinham olhos frescos para o nosso material. Foi fundamental. Não é sempre que a gente usa, não é em todos os projetos, porque a gente tem gente dentro do novelo que sabe fazer, mas em alguns projetos, sim, a gente usa. O Retrato Narrado, por exemplo, o roteiro é da Carol, com a Paulinha e com a Flora. Camila? Temos uma pergunta aqui da Milena, que é para todas. Ela está perguntando, vocês acreditam que projetos alternativos e independentes de jornalismo são capazes de ajudar a derrubar um presidente? Com certeza. Por que não? O jornalismo no Brasil já derrubou um presidente. Capa da Veja, Collor, o impeachment do Collor nasceu ali. Investigação da Veja. O jornalismo, como a Natália falou, né? A Natália deu exemplos claros. O jornalismo, ele traz, é a função dele fazer isso, né? Trazer essa informação que vai fazendo a população ver, enfim, questionar, ver o que está sendo feito. É a grande diferença entre o jornalismo profissional e o tiozão do WhatsApp, que fica mandando ali as apurações dele, né?
Eu só vou, para ser um pouco menos otimista do que a Natália e a Mara, eu acho que às vezes acontece de jornalismo derrubar presidente, foi o caso do Collor. Alguém está dizendo aqui que foi o caso da Dilma, eu não sei se eu concordo que tenha sido o caso da Dilma, eu acho que houve uma série de outros fatores. O caso do Collor é um caso mais claro, mas também muito raro. É muito difícil derrubar presidente. Se fosse fácil derrubar presidente, não tinha ditador pelo mundo. Tem ditador, o Maduro já tinha caído, gente. Às vezes eu olho aquilo e digo, meu Deus, o que falta para a pessoa não cair? O Ortega, na Nicarágua, que está fazendo barbaridades. Todos os ditadores do mundo, né, já teriam caído se o jornalismo bastasse. Então, é difícil, é uma coisa muito, muito, muito difícil você derrubar um presidente. Mas dá para ter impacto em políticas públicas, dá para fazer outras coisas bacanas, assim, derrubar presidente é o de menos. Só para complementar o que a Branca falou, exato, tanto que você conta nos dedos, você tem lá o Watergate, né, o Nixon, falei aqui do Collor, você conta, não é simplesmente. Só que a gente está falando aí de derrubar presidente, mas ele ajuda, inclusive, é difícil, não é simples, principalmente hoje que o jornalismo profissional compete com o tiozão do WhatsApp, mas, inclusive, para não perpetuar alguns, sabe, você tem a informação para que as pessoas não reelejam, né? Enfim, para que as pessoas tenham a informação correta para tomar suas decisões, entendeu? Interromper alguns projetos. O jornalismo atualmente está sendo muito atacado, muito atacado. Não que nunca tenha sido, não. Já foi, e historicamente porque esse é o papel do jornalista, é incomodar mesmo, vai incomodar muito. É que hoje a gente está vivendo isso assim, a 10ª potência, né? Ataques assim, diários, enfim. Mas esse é o papel do jornalismo, é incomodar, é mostrar, enfim, essas coisas. E isso acaba, enfim, provocando algumas coisas. Pode ter, não é simples, derrubar um presidente, né? Principalmente um presidente eleito, né? Não é simples. Foi eleito. Agora, no caso do Collor, foi lá, enfim, no caso do Nixon, outro caso que foi revelado pelos jornalistas, enfim. Mas a gente conta nos dedos, né? Como a Branca falou. Eu acho que em cima de tudo isso também, a gente tem uma diferença, acho que agora bem grande, que na época do Collor, para pegar 30 anos atrás, e de agora você tem uma redução o papel da imprensa como a formadora da agenda pública, né? Ela se desloca um pouco, a agenda pública também é formada você tem redes sociais, você tem outros processos e outros atores que entram no meio, então a informação, ela é mesmo a informação mais bizarra, do tipo, o presidente diz que vai ordenar o ministro da Saúde a emitir um decreto para que as pessoas vacinadas ou que tenham contraído não precisem mais usar máscara, né? Que neste momento, com 10% de vacinados são completas no Brasil, é um absurdo. Você vai pegar isso, todos os veículos mostrando, isso seria em outro momento histórico suficiente para começar um processo, né, contra o presidente. Agora, você tem toda uma guerra nas redes sociais sobre o sentido disso, o apoio do presidente, por aí vai, e o negócio acaba... Né, você tem, acho que a força, e eu acho que vocês que estão na faculdade agora vão poder até... que são nativos digitais, vão poder até analisar e pesquisar e talvez dar respostas até maiores sobre exatamente o poder de formação do sentido, o poder de formação do simbólico em rede social. Assim, vocês são nativos digitais, vocês podem até contar bastante sobre isso, mas isso muda bastante eu acho que é o equilíbrio, né, dentro da formação de sentidos, né? O Sakamoto, só para complementar o que você está falando, na verdade, assim, enfim, alguém sugeriu que a Dilma não foi o jornalista que derrubou a Dilma. Quem derrubou a Dilma foi a perda de poder dela no Congresso. Sim. É o Congresso, o que derruba o presidente é o Congresso.
E ela não conseguiu, quer dizer, o que derrubou a presidente Dilma foi o Congresso. E tanto é assim que e a perda de popularidade, enfim, que o atual presidente ele está sendo apontado na CPI, a gente está vendo vários pontos ali que ele tem que responder, enfim, várias coisas que ele vai ter que responder sobre isso, e ainda tem um apoio no Congresso. Então, essa questão do presidente, quem derruba é o Congresso, é quando ele perde o apoio do Congresso, quando ele não se viabiliza mais no Congresso. Tem uma dobradinha engraçada, né? Porque o Congresso mantém, é claro, por conta do leasing estabelecido com o presidente, né? Mas, ao mesmo tempo, também o presidente mantém no que pode fazer o que ele faça, mantém 25% de aprovação, ele não desce, né? Então, e isso, na verdade, só fortalece a posição dele no Congresso também. É quase um ciclo, para ele é virtuoso e para a gente é vicioso, né? Vai se retroalimentando. Gente, eu estou vendo o horário, são 20 horas e 56 minutos, nosso evento termina às 9. Tem uma pergunta final que eu ia fazer, que agora acabei de ver, é muito semelhante, Bruna, à pergunta que você também postou no chat, que era uma pergunta rápida para nossas 3 convidadas, questionando, de certa forma já houve uma pergunta aqui, uma ali que tangenciou isso, mas eu queria que vocês dessem dicas para quem está querendo começar o seu próprio empreendimento jornalístico, que está aqui na faculdade, no 1º, 2º, 3º, 4º ano, e está querendo começar, está com uma ideia na cabeça, sem muita vontade também, está querendo fazer algo. Qual que é a sugestão, qual que é a dica que vocês dariam para poder empreender, para dar certo? Olha, para podcast, a primeira dica que eu dou é pensa na qualidade. Não é só porque você pode gravar no teu celular que você vai obrigar o teu ouvinte a ouvir uma coisa gravada, sabe, no celular, com barulho, que a pessoa não entende nada, mal editada, sabe? Então, tudo isso dá para fazer. Dá para gravar no celular com qualidade, dá para editar nos programas de edição gratuitos, mas edita, toma cuidado. Sempre lembra que você está pedindo para o teu ouvinte gastar o tempo dele. E o tempo dele é limitado, como o tempo de todo mundo. Então, você tem que entregar a esse ouvinte algo que vale a pena para ele, sabe? Não abusa dos ouvidos dos seus ouvintes. E é aquilo um pouco que a Camila estava falando, de você querer fazer uma coisa legal, que para você é legal, e que o fato de você gostar tanto do seja lá o que for que você vai fazer, talvez te ajude a passar esse primeiro obstáculo, sabe? A subir o primeiro morro da dificuldade que você vai ter em qualquer tipo de empreendimento. Quem quer? Faça. É a primeira. Faça com qualidade, com rigor jornalístico, faça. E faça sem ilusões, porque vai ser difícil, não vai ser fácil, entende? Não vai ser da primeira vez que vai dar certo, não vai ser da primeira vez que você vai aparecer no JN, como aconteceu com os dados. É difícil, mas é um aprendizado e você vai construindo, você vai aprender... Faz e sem ilusões, porque se você ficar arrumando desculpas para não fazer, você não vai fazer nunca. Então, faça com qualidade e sem ilusão, porque vai ser difícil, não vai ser não vai ser fácil, mas é possível fazer, é possível dar certo. Eu concordo 100% com a Mara, assim, eu acho que tem que fazer, testar. Eu acho que o que a gente falou antes, partir da paixão, é super importante, porque é isso, assim, é muito difícil. Então, para você conseguir ser resiliente o suficiente para ter o ponto de inflexão, né, para a coisa virar, para você sair do sofrimento e começar a colher um pouquinho dos louros do esforço que você coloca naquilo, você precisa ser muito resiliente, precisa, assim, ter um esforço que é dobrado em relação ao esforço que você teria se você estivesse trabalhando numa iniciativa de alguém, né, fazendo ali o feijão com arroz. Então, acho que essa é a primeira dica, e também, assim, é um mergulho de autoconhecimento. Essa coisa de falar assim, siga a sua paixão, nem sempre as paixões são tão claras, né? Às vezes tem muitas paixões, às vezes se confunde no meio dessas paixões. Então,
eu acho que tem também esse lado, assim, sem criar ilusão ou sem achar que qualquer coisa vai dar certo, né? Mas a chance de dar certo vai ser maior se você se conhecer, se você souber os seus limites, né? Se você souber de fato as suas paixões e se você investir tentando respeitar tudo isso. Aí eu acho que a chance de dar certo é maior. Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo, de verdade. Quero agradecer a Branca Viana, fundadora da Rádio Novela, agradecer a Mara Luque, fundadora do canal My News, agradecer a Natália Mazotti, fundadora da Gênero de Número e da Escola de Dados, por ficarem até agora com a gente. Um agradecimento extra pela Mara estar horas à frente do fuso, né? Já ser amanhã, aí onde ela está. Então, muito obrigado também por ter ficado até o final. Agradecer muitíssimo em nome da PUC São Paulo por vocês terem participado com a gente da 43ª Semana de Jornalismo, da mesa Jornalismo e Inovação, pensando projetos que impactam a comunidade. Agradecer especialmente a Camila Barros, organizadora da mesa, e ao Centro Acadêmico Benevides Paixão, que continua fazendo a diferença. Gente, muito obrigado a todas e todas. Essa mesa ficará gravada para quem quiser assistir depois. E não se esqueça, amanhã, novamente de manhã, a Semana de Jornalismo continua. Um abraço, boa noite a todos e todas. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.